financiamento bancário em Portugal. Essa é a grande questão que recebemos e hoje estamos com o Carlos aqui, com a Patrícia. Olá! Para falar, então, todas as perguntas de vocês, como é que funciona, o que dá, o que não dá para fazer. Ok? Vamos lá. E aí, pessoal, eu sou a Georgia. Felipe Cunha. Patrícia. O Carlos. E o Carlos. Esse é o canal Inspira-te e hoje, então, vamos falar sobre financiamento. Carlos, brigadão por aceitar aqui, estar com todos nós. Um monte de perguntas que recebemos, já conversamos muito sobre isso. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal saber um pouquinho de ti e falar um pouco sobre o papel do, como é que é o nome, que não é consultor financeiro? Intermediário de crédito. Intermediário de crédito nesse processo que é o financiamento. Pronto, o papel é realmente ajudar os consultores imobiliários a fechar os negócios imobiliários. Neste caso, eu acompanho a Patrícia já há algum tempo nos negócios da Patrícia e outros consultores também. E, no fundo, somos nós que tratamos de todo o processo de financiamento. É uma situação que não gera custos para o cliente, ou seja, a ideia aqui é mesmo ajudar a fechar o negócio da venda do imóvel, apoiado no crédito, não representando um custo para o cliente e mais ainda, e normalmente até beneficiam de algum poder negocial, digamos, que nós temos junto da banca, porque somos um parceiro, de certa forma, de referência da banca. Tu tinha me falado que vocês, na verdade, vocês fazem todo o intermédio, né? Toda a conversa entre o cliente e os bancos. Tu me falou também que vocês são reconhecidos pelo Banco Central, né? Pelo Banco de Portugal, como intermediários. Sim, a figura do intermediário de crédito já é uma figura que é reconhecida pelo Banco de Portugal. E exatamente para este efeito, para tratarmos dos processos de crédito. Agora, o processo, como disse, não tem qualquer custo, não é? E visa concretizarmos, digamos, ajudarmos a concretizar o negócio, não é? Sim. Neste caso, tendo em conta que a vertente é mais virada a não residentes, não é? Quando eu digo não, mesmo cidadãos brasileiros neste caso, mas para todos os não residentes, nós já temos alguma experiência, para não dizer, com processos que têm corrido bem. Carlos, deixa eu só te fazer um parênteses aqui. Explica o que é não residente, porque assim, eu recebo algumas pessoas a me perguntar, mas eu quero comprar e tal, e às vezes eu percebo que tem pessoas ainda que não entendem o que é não residentes, né? Então eu acho que é importante colocar isso, não é só simplesmente ser brasileiro ou francês, o que é não residente, né? Não residente são todos, mesmo incluindo cidadãos portugueses, que estão fora do país, né? que têm residência e rendimentos fora do país, que estão a residir fora do país, no caso podem ser estrangeiros ou não. Não é? Exato. Ou seja, quem tem dupla cidadania e mora no Brasil, ele é um não residente. Quem é português e mora no Brasil é não residente. Tendo rendimentos no Brasil, vai ser encarado, se tem rendimentos, tem morada fiscal no Brasil, vai comprar um imóvel em Portugal, é visto como um não residente, não é? E tem morada fiscal no Brasil, os rendimentos são no Brasil, vai ser como se comprasse uma segunda habitação. Não é? É assim, uma habitação secundária. Perfeito. Pegando esse gancho, então, que é uma grande questão que a gente recebe, é se brasileiros, não residentes brasileiros que moram no Brasil podem financiar imóveis em Portugal estando lá. Então, todo o histórico financeiro dessa pessoa é no Brasil, ele não mora em Portugal e ele quer saber se ele pode fazer um financiamento desta forma com rendimentos de lá aqui. E o que ele precisa? Assim, os bancos enquadram-se na habitação secundária, não é? Os bancos têm esse produto, depende de cada banco. Uns bancos financiam 60%, outros 70%, outros no limite 80% do valor da aquisição e da avaliação, portanto, mas anda entre os 60% e os 80% no limite, porque não podem financiar mais. O que é que precisam? Precisam ter rendimentos. O básico é rendimento. Precisam ter alguma, digamos,
rendimentos que sejam suficientes, não é? Que sejam consideráveis para o encargo que vão assumir, não é? E que tenham, digamos, e que sejam estáveis, ou seja, que sejam pessoas que tenham, que se forem por conta de outrem, que tenham, como nós dizemos em Portugal, que sejam efetivos, Sim. que sejam no quadro permanente, ou seja, que tenha possam dar uma contrato de garantia, trabalho, que tenham um CLT contrato de trabalho no Brasil, permanente, né? ou seja, que Exato. possam garantir ao banco que têm, digamos, a garantia daqueles rendimentos quase para a vida, não é? Como nós Sim. dizemos. Então, na verdade, Sim. tem que estar trabalhando, né? Sim. Independente se é funcionário público Sim. ou funcionário de alguma Tem que ter- empresa. sim. Tem que ter rendimentos consistentes. Sim. Porque aqui tem a questão do endividamento, né? Fazem Exatamente. a taxa de endividamento, esforço, sim. taxa de esforço, que Sim. é 30% ou 35%. Depende, mas isso tem outras variáveis, por isso é que eu não consigo quantificar, Sim. depende um bocadinho de cada banco. Agora, tem que ter rendimentos que o banco, quando olhar para o imposto de renda, para os recibos, que considere que tem capacidade Sim. para comprar uma casa, ainda por cima em outro país, não é? Yes. Ou seja, Porque depende da que- composição que- familiar, quantas que pessoas depende é do dependente agregado, dele, depende desse né? rendimento, depende de outros encargos que já possam ter. Sim. E da estabilidade desse rendimento, ou seja, se for uma pessoa que está lá com um contrato de trabalho, como nós dizemos em Portugal, que está a prazo, é mais Temporário. difícil. Portanto, se for uma pessoa que já está naquele emprego há 5 anos ou 6, que tem estabilidade, e será mais fácil que possa comprovar que o rendimento será estável. E o banco, o que o banco pretende, apesar do banco estar a analisar os rendimentos passados, o que o banco quer garantir é que daí para a frente esses rendimentos se vão Vão manter. continuar. Sim. Porque se esses rendimentos não se vão manter, O banco não dá, colocará- né? Nenhum colocará lugar do em causa. mundo. Portanto, o Nenhum banco quer lugar do garantir, mundo, né? quer garantir que esses rendimentos serão suficientes, ou são suficientes, para o tal financiamento. Carlos, diferença para quem é brasileiro ou estrangeiro e quem é português na questão de documentos para análise Sim. de crédito Sim. não muda muito. É mais a nomenclatura que aqui Sim, no Portugal é uma coisa e lá é outra. O princípio, o que pretendem os documentos é mais ou menos a mesma coisa. Cada um tem a sua nomenclatura, né? Em Portugal, o IRS em Portugal, mais a nota de liquidação. No Brasil é o imposto de renda, mais o recibo de entrega. Não é? Exato. Se em Portugal é preciso o cartão de cidadão, para um cidadão português, no caso do brasileiro que não tem a nacionalidade, não é? Que não tem portuguesa, terá que ser o passaporte, mais o NIF que depois terão que arranjar. Depois, os recibos de salário iguais. Olerite e exatamente, recibo de olerite, salário. contra-cheque, não é? Isso, Já sei os exato. termos. Pronto, é igual. Em Portugal nós precisamos sempre de uma declaração da empresa com o vínculo laboral. No caso de não residentes, ou seja, noutro país, os bancos pedem-nos uma declaração que diga qual é o tipo de contrato que tem e os rendimentos, qual é o rendimento oferido, sendo que não está muito bem claro, uns aceitam o rendimento mensal, Que isso vai depender muito ou até o do rendimento tipo. anual. É muito do banco, Eu acho né? que vai depender um bocadinho da altura do ano em que está a ser pedida. É que no Brasil isso é o correspondente ao declaração de vínculo empregatício que fala, o fulano trabalha na empresa X com cargo X desde Por exemplo, data tal, oferece o salário de salário X, tal. uma coisa desse Exatamente, género. exatamente. Isso é importantíssimo para o banco, porque é uma das documentações que Eles levam em consideração. que eles Então, nos estão a pedir. basicamente, Que é mandatória, né? Como É. chama Depois ainda há os tratos bancários, que são necessários, que é a documentação, que comprovem a entrada dos salários, não é? A entrada dos salários, que demonstrem essa entrada dos salários, que demonstrem também, no caso de haver responsabilidades, que elas são cobradas a tempo e horas, que são cobradas, que há Sim. saldos na conta e tudo mais, e de preferência, como os financiamentos não são a 100%, não podem ir, como eu disse, de 60% a 80%, dependendo dos valores de avaliação e até dos bancos, depende da política de cada banco. Também será importante que o banco olhe para os extratos e que perceba que os capitais próprios, esses capitais próprios que vão ser aplicados, quer nos custos do processo, quando digo processo, dos impostos ao Sim. Estado, da escritura e tudo mais, quer nos capitais próprios da participação do cliente na operação. Portanto, o banco consiga ver ou consiga perceber que eles existem. Que tem não é? a Que não vai entrada, haver, né? que não vai haver ali endividamentos paralelos, Sim, nem sim, coisas do sim. género.
Então, basicamente, os documentos que são solicitados para brasileiros, solicitados para todos os estrangeiros e também para portugueses, né? Documento de identificação, passaporte, o NIF, que é importante, né? Porque Sim. sem o NIF o banco nem dá entrada no processo, o NIF, né? os bancos têm os processos de análise de crédito são feitos em formulários quase eletrónicos, não é? Que tem que ser tudo preenchido. E o NIF, no fundo, é o documento Que liga, né? que liga, exatamente. Exatamente. Faz a ligação, portanto, será importante. Então, mais o NIF, o IRS, né? Ou o documento... O IRS ou Imposto de Renda. Exatamente. Imposto de renda com o recibo de entrega. recibo de entrega. Sim. Melhor é até mandar os 3 últimos anos, né, para ter uma análise mais do imposto de renda. consistente. O imposto de renda será importante os 3 últimos anos, quando os rendimentos são isentos, não tributáveis, que vocês têm um bocadinho lá na figura do sócio da empresa. Isso. Será mais importante para demonstrar a regularidade. Sim. Okay? Quando são rendimentos conta de outrem, normalmente um ano é suficiente. Um ano é suficiente. Portanto, normalmente não me pedem, nos rendimentos conta de outrem ou aposentados, não me pedem mais que um ano de renda. E depois, então, passaporte, NIF, imposto de renda, os 3 recibos, últimos contra-cheques, extratos né? e a declaração. Extrato bancário, se tiver aplicações financeiras tem que ter também os extratos de aplicação. O nosso entendimento é, quanto mais credibilidade conseguirmos dar ao banco, quanto mais conseguirmos demonstrar ao banco que temos capacidade, se calhar melhores condições conseguiremos. Sem dúvida. Porque acontece uma coisa que eu e a Patrícia a gente já conversou antes, muita gente tem rendimentos provenientes de aluguéis, né? Recebem 2, 3, 4 aluguéis no Brasil, porém não declaram no imposto de renda. Não conta. Não adianta, né? Não, porque adianta. o banco vai considerar a DSTI, que foi a DSTI e a taxa de esforço, que são imposições do Banco de Portugal e que não podem exceder ali uma determinada percentagem, e só são assentes em rendimentos declarados. Portanto, esses rendimentos não sendo declarados, o banco não vai contá-los, não vai contabilizá-los. E dividendos auferidos através de investimentos em bolsa de valores. Sim. Porque isso muitas vezes Exatamente. não Pronto, acontecia. isso entra um bocadinho na filosofia dos rendimentos isentos e não tributáveis que eu falei dos sócios de empresas. Sim. Ou seja, isso não é igual, não há uma regularidade. Ou seja, mesmo que seja um investidor em bolsa, no que seja, o rendimento nunca é igual. É diferente de um trabalhador de conta de outrem, que se calhar tem aquele salário e que aquilo pode ter uma variação, mas nunca, ou até pode subir normalmente, ou que melhorou em termos de carreira, e o rendimento mantém-se de certa forma regular. Esses rendimentos não são regulares. Esse tipo de investimentos até pode haver anos em que podem ter prejuízo, podem ter perdas, o sócio dele também pode. Por isso é que o ideal é ter sempre 3, eles são contabilizados sim, mas o ideal é que tenham pelo menos 3 exercícios, 3 anos, para que o banco possa ter uma média e ter um horizonte temporal que lhe permita ter uma ideia mais aproximada da regularidade desses rendimentos. Então a gente entra naquela consideração, né, Carlos? Geralmente quando eu passo para os clientes, né, o processo para que seja analisado por vocês, a gente tem um padrão de documentos, né, que é o que a Joana estava comentando, e cada caso vocês vão avaliar. E no momento que for necessário pedir mais alguma informação, vai ser pedido. Não é exatamente aquilo que a gente pediu no primeiro momento. Né? Exato. Não, né? Sim, é uma boa pergunta. Nós o que fazemos é, o cliente tem uma ideia de valor, né? Fruto dos capitais próprios que tem para investir ou que pretende investir, fruto do teto máximo de um imóvel que queira comprar, fruto do encargo mensal também que a prestação que queira ter. O processo pode-se arrastar 2, 3, 4 meses, 5 meses para fazer uma escritura. Patrícia sabe que é verdade, pode-se arrastar. A coisa mais natural é que me peçam novas atualizações de documentos para garantir que o salário ainda se mantém. Normalmente o que pedem é o quê? É novos recibos de salário mais atualizados possíveis, extratos bancários. E os extratos que evidenciem a entrada desses salários. É normal e a declaração, se o salário se os recibos provêm da mesma entidade que provinham antes, há 3, 4, 5 meses atrás, normalmente a declaração já nem sempre é pedida, porque demonstra que a proveniência é da mesma empresa. O pressuposto, o banco àquela data quer garantir que o cliente vai ter capacidade para continuar a solver aquele compromisso. Né?
E quanto ao valor de financiamento, então, é entre 60% e 80%. Dependendo, é assim, o montante máximo de financiamento para a habitação secundária está previsto por lei, o Banco de Portugal não permite que os bancos vão além de 80%. Sim. Depois depende de cada banco, depende de cada banco, há bancos que fazem só 60%, outros 70%, outros 80%, uns é com base no valor da avaliação, outros é com base no valor até nunca podem ir além de 80% do valor da aquisição, podem ser mais exigentes, do ponto também, por vezes, do valor da avaliação, de ser, não ultrapassar 75%, não ultrapassar 70%, sim. não ultrapassar 60%, e isso impõe ou implica mais capitais próprios. Sim. Ok? Mas anda aí dentro desses... E o que fazemos nós é um bocadinho em função de cada operação, em função de cliente, não é? Daquela operação em concreto que temos na presença, dos rendimentos, daquilo que ele pretende, vermos aquilo que é o melhor financiamento que nos parece o melhor financiamento para aquele cliente em concreto. No atual cenário Sim. de Portugal, Sim. hoje econômico, imobiliário, Sim. Nós sabemos que existem muitos imóveis que estão relativamente valorizados. Sim. Né? Super valorizados. E o que isso implica e acarreta numa solicitação, por exemplo, de um financiamento de um imóvel que custa 180, 190 mil euros, por exemplo, Sim. e uma avaliação ocorre inferior, Abaixo. Por exemplo, abaixo. Não, esse imóvel ele não custa 180, Há 190. discrepâncias, 10 mil euros, Sim. há valores para cima, não temos apanhado. Agora, cada caso é um caso. Imagina um cenário, um banco que faça 80% da aquisição com 75% de avaliação, certo? Certo. Fazendo aqui umas contas, um imóvel de 100 mil euros, que é mais fácil fazer contas, 100 mil euros, o banco pode emprestar até 80, desde que a avaliação o permita. Sim. Mas se o imóvel for avaliado por 100 mil euros, como só empresta até 75 da avaliação, só empresta 75 mil euros. Ok? Portanto, o cliente tem que ter 25 mil euros de capitais próprios, mais os custos do processo. Percebo. Eu pergunto porque existem zonas cá Sim. em Portugal Sim, que estão super valorizadas, como Alfama, como Príncipe Real, como Chiado, sim, que o metro quadrado ele tem uma variação muito grande. Às vezes Sim. o metro quadrado ele começa em 4 mil euros e às vezes ele chega a 7 mil euros sim. num mesmo território. Sim, Então mas a pode avaliação, haver uma a avaliação discrepância. bancária, que supostamente é sempre isenta, né? O banco contrata um engenheiro que vai fazer uma avaliação de forma isenta, fria, supostamente não saberá o valor do negócio. A avaliação condiciona sempre o valor do financiamento. Perfeito. Não impede que o comprador não continue a comprar esse imóvel, tem é que provavelmente dar mais capitais Dá próprios mais capitais próprios. ou renegociar aquilo com o proprietário, o vendedor, se houver margem para isso. Sim. Nem sempre há. Né? Sim. E sobre os imóveis da banca, né? Os imóveis de banco que, Sim. teoricamente, eles seriam 100% financiados, né? Sim. Para não residentes, não é a mesma regra. E assim, do que da para experiência que residentes. temos com situações desse género, os imóveis não são necessariamente financiados a 100%. Podem, o Banco de Portugal permite-lhes que os imóveis sejam financiados até 100%. É a única exceção. Bom? Agora, não impede que mesmo um residente em Portugal, um português residente em Portugal, ou o que seja, que o banco lhe empreste os 100%. O banco pode dizer que não. Portanto, cabe ao banco decidir o risco Vai depender de daquela cada operação. banco, Vai de depender cada banco. perfil, né? Não residentes, da experiência que tivemos, é mais difícil, porque estamos a falar de um não residente que estamos a falar de imóveis que tiveram processos litigiosos, seguramente, até chegar até o banco os recuperar. O não residente não tem rendimentos em Portugal, não entrar com nenhum capital próprio, o risco para o banco é maior. É muito Portanto, grande, da até porque experiência fazer que tive- execução, Exatamente. por exemplo, fazer uma execução, né, no Brasil fica inviável para o distância. banco. Né? Exatamente. Portanto, a experiência que tive numa situação dessas não foi a melhor. Portanto, não é de Não é contar. recomendado. Não né? é Não algo é de que a gente contar- estimule não é de contar por com isso. Exatamente. Não é de contar com isso. E é possível fazer a compra do imóvel financiado e colocar o valor de remodelação junto? Ou seja, o meu imóvel custa 100, eu vou Sim. gastar mais 20, É. então eu quero 120. Sim. Sim, é possível. São feitas a avaliação bancária. Portanto, o processo pode ser feito em simultâneo, o pedido de financiamento, processo de compra e o processo de obras. Okay? As obras serão acompanhadas pelo banco. Há vistorias a acompanhar a evolução dessa obra.
o valor das obras é libertado de acordo com a evolução dessa obra. Há um engenheiro que vai medir a evolução dessa obra e, em função da evolução, vai libertando essa verba. O cliente tem que apresentar um orçamento, tem que dizer ao banco: eu vou fazer esta obra que está aqui no orçamento, o valor é este, o orçamento tem que ser normalmente superior ao valor do financiamento, porque o banco também não vai financiar as obras a 100%. Portanto, se a obra é 20 mil, se calhar no limite o banco vai ali a 16, ou lá 18, quando muito, mas se calhar 16. Mas é possível fazer isso. A avaliação bancária, quando é feito o processo de avaliação, o engenheiro vai determinar, o valor da avaliação é feita com base no imóvel, com base no estado atual, e vai projetar, de certa forma, aquilo que está no orçamento. Quando ele for remodelado. Quando for remodelado, como é que fica? Qual é o valor que terá após a remodelação? Sim. Deixe-me dizer que as taxas são as mesmas da aquisição, ou seja, a taxa de juros é a mesma e os prazos são os mesmos. Portanto, normalmente não há agravamento do processo de obras quando são obras mesmo acompanhadas pelos bancos. A experiência que temos é taxas são iguais e os prazos também são iguais ao financiamento. E sobre taxa, como é que, para nós que viemos do Brasil, as taxas são absurdas. As taxas de financiamento é No 12, 14, 16%. Sim. Aqui elas são muito mais baixas, né? Sim. Cada banco tem a sua taxa e depende de cada perfil de cliente, né? Depende do perfil do cliente, embora as taxas genericamente, comparando com as vossas do Brasil, são mais são baixas. muito baixas. Não sim. precisa humilhar, tá? Não é humilhar. É a realidade, né? Não, Eu mas sei, é realidade. a realidade, né? Não, mas isto é tudo proporcional. Vocês também têm uma taxa, ou seja, quem tiver lá algum rendimento também tem um taxa de rendimento rendimento superior. maior. O nosso aqui não rendimento tem, é tudo proporcional, não é? Sim. E desculpa a pergunta, mas o perfil de imóvel altera a taxa, ou o que altera a taxa é o perfil do cliente do banco? Normalmente, é assim, o que altera a taxa é o perfil do cliente, mas o banco pode-se reservar o direito e pode agravar, até pode nem financiar um imóvel numa determinada zona. Não temos tido experiências a esse nível, não temos, mas poderia acontecer. Portanto, mas o que pesa mais na decisão né? das taxas é muito o perfil do cliente, o risco que aquele cliente pode representar para o banco, depois de analisada toda a documentação. Né? E o banco financia até os 75 anos de idade. 75, há uma exceção de 80 anos. Há uma exceção Sim, que pode ir a 80 anos. Caixa Geral de Depósitos, se não me engano, 80 anos. Não vou falar aí. Não pode Ele falar, não pode falar dos bancos, né? Não Mas vou falar assim, em nome de banco nenhum. Sei que temos opções que podem ir aos 80 anos. sim, Mas o mais corrente é os 75. Sendo que há um banco que pode ir a 80 anos. E sobre os bancos, não fica condicionado o financiamento a ter uma conta bancária aberta naquele banco, né? Porque, por exemplo, tem um banco no Brasil, né, um banco português que tem representação no Brasil, que é o banco que mais se utiliza, porque como ele está lá, tu consegue abrir uma conta estando no Brasil ainda. Não necessariamente tu tem que ter conta nesse banco para ter um financiamento. Quando chega um processo para vocês, vocês distribuem para os bancos de acordo com o perfil do cliente. Sim, mas deixe-me dizer o seguinte também. Já temos conseguido o apoio dos bancos na abertura de conta à distância. Quando eu digo à distância, é com o envio da documentação para lá. Carlos, e quanto a fazer financiamento à distância? Tem como fazer todo esse processo de financiamento estando no Brasil, via procurador, por exemplo? Tem. É possível. Assim, tem que fazer procuração. A procuração tem que ser postilada, não é? Tem o processo de abertura de conta. Normalmente os bancos colaboram também nesse processo, enviando para lá a documentação e aceitam a documentação depois assinada, mas desde que seja com reconhecimento. Normalmente penso que é a autenticidade que vocês é o termo que vocês aplicam. Por autenticidade. Significa que foi na presença lá do tabelião, lá do notário. Vai do tabelionato, assim. E depois devidamente apostilada e enviada para cá. Portanto, é uma documentação que vem certificada como se tivesse sido na presença, como sendo na presença do notário, e isso dá garantias ao banco. Okay? Depois, desde que a procuração preveja todos os poderes ao procurador, ele depois poderá fazer todo o processo. Toda a gestão do processo. Junto com o banco, no processo de crédito, na escritura, assinar a escritura, os cheques bancários também depois no dia da escritura para o banco, pagamento dos impostos.
são procurações super detalhadas, né? Não é qualquer procuração. Procuração assim. convém ser uma procuração que seja completa, não é? Que dê esses poderes, sob pena depois, durante não poder fazer alguma daqueles processos, que aquilo é tudo ali um bocadinho em cadeia, passa a expressão, e é importante que dê esses poderes todos ao procurador para que nada corra mal, para que corra tudo bem. Exatamente. E dentro dos prazos, não é? Porque normalmente temos prazos aqui de CPCVs para Sim, assinados e sim. tudo mais, temos que garantir todos os Eu prazos. sei que uma das diferenças da procuração daqui para do Brasil é que no Brasil tu pode colocar a data também, né? Tu De pode validade, colocar a né? data de validade nela. Por padrão. Da procuração? Já, sim, por padrão, o tabelião já pergunta, gostaria de informar até qual validade essa procuração. Exceção. Ah. Mas aqui não tem E assim, muito depois, essa... se for depois de abrir o imóvel, depois de abrir a conta, se fizer uma procuração, já tiver o imóvel identificado e tudo, pode dar uma procuração para todos os poderes exatamente para aquele imóvel. Aquele imóvel, Especificamente para aquele Sim, imóvel, sim, fazer, sim, pagar os impostos, emitir cheque bancário, fazer escritura, ou seja, dar poderes para aquilo tudo identificando aquele imóvel. Aquilo só dá para aquele imóvel. Bom, acho que é isso. Falamos sobre documentação, sobre poder financiar à distância, como é que funciona, sobre financiamento 100%, quais são as condições que tem, sobre compra e remodelação. Não sei, tu gostaria de falar alguma outra dica para o pessoal, Não, porque tem tratado muito com brasileiro agora, né? Nós temos feito alguns processos, incluindo para aluguer. Fiz alguns processos de pessoas que compraram mais que um imóvel para arrendamento. A parte do imobiliário não é comigo, é mais com a Patrícia. Mas fizemos alguns processos de pessoas que compraram mais Carlos, do que agora com o intuito de arrendar com vista ao investimento. com vista à rentabilidade, aumentar a rentabilidade e diversificando um bocadinho a rentabilidade. Como é que o banco vê esses imóveis, aquisição de imóveis para investimento de aluguel? Aqui Não temos tido problema porque são o cliente, o banco analisa o risco do cliente. O cliente participa com uma percentagem confortável de capitais próprios. Demonstra que tem rendimentos, o banco nem sequer está a contar com nada da renda que vem do aluguer. Está a olhar para os rendimentos atuais do Isso cliente. É importante. O rendimento do imóvel depois vem ajudar a pagar a renda, domiciliar o pagamento. O banco ele não vai fazer uma provisão futura. Não. Então, O banco em cenários futuros não. O banco vai analisar os rendimentos atuais. E depois o que o cliente fazem normalmente é as rendas são depositadas nesse e vai-se pagando ao próprio imóvel. Sim, E tem tido um retorno bom, estão contentes. Tenho inclusive um cliente que está a comprou cá mais que uma e está a comprar outra agora, vai comprar agora outra. Sim. Portanto, É o que está acontecendo bastante, né? A questão de diversificar e sendo atrativo para o brasileiro, né? Exatamente. Imóveis que geram bom retorno em termos de renda, não é? É que a rentabilidade de um aluguel do imóvel aqui é melhor do que a rentabilidade do mesmo valor investido no Brasil, já. A gente já faz essa comparação e aqui já está bem melhor do que deixar o mesmo valor investido lá, né? Então, e sendo que é um bem imobiliário. O que eu posso dizer é mais uma vez aquilo que disse desde o início, nós não há nada, não é cobrar. Fazemos o acompanhamento, tentamos fazer o melhor acompanhamento possível até à escritura. Não deve ser fácil, né? Fazer esse meio de campo. Não, é coordenarmos tudo bem coordenadinho. É bastante gente, né, Carlos? Trabalha no final de semana, gente, é uma loucura. São muitos processos, felizmente. Mas é uma pessoa que tem Uns bastante mais pequenos, facilidade, né? O Carlos, assim, é uma pessoa com quem eu trabalho bastante, tem bastante experiência com o banco, isso é muito importante para o cliente, para orientar, né? Então, assim, eu tenho casos de clientes que super elogiam porque ele ajuda ali no processo da simulação, tenta entender bem o perfil do cliente. Então, às vezes tem cliente que vem aqui para passar férias, para comprar o imóvel, marcam uma reunião com ele, eu faço a apresentação e eles ficam aqui com o Carlos 1 hora, 2 horas em reunião para tentar entender qual a melhor proposta que eles podem fazer no imóvel, enfim. Então isso é muito importante para a gente ter esse apoio, né? Com uma pessoa com conhecimento financeiro. 30 anos, né, Carlos? Não chegou, foram 20 e alguns. 20 e alguns no banco. Não fechou os 30, mas 20 e muitos. 20 e alguns. Mas ajuda-me agora nesta situação, porque falamos um bocadinho a mesma linguagem, não é? Exato. Acho que conhece o perfil do banco também. Sim, olhando mesmo para a documentação, temos a noção logo
minimamente, temos a noção também quais são os Tem a bancos visão que dos dois gostam lados, mais. né? Exatamente. Isso que é bom. E falamos um bocadinho a mesma linguagem. A visão do banco. E a visão do- ajuda-nos na negociação também, não sei, Sim, mesmo a exatamente. negociar, nós tentamos Sim. sempre... Carlos, muito obrigado pela tua Foi um disponibilidade, baita pelo teu papo. tempo. Foi excelente. Obrigado. Obrigado mesmo. Muitas dúvidas Espero que ter nós ajudado. tínhamos também. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigadão. E, né, Obrigada, Patrícia e obrigada. Carlos, a dupla dinâmica dos É. financiamentos. Obrigada, gente. Certo, Tá bom. pessoal? Mais alguma coisa? Não, acho que é Nada. isso. É tudo? E Que venham os clientes pra gente poder Sim. atender. Vou fazer um convite, Carlos. Nos Sim. acompanha no canal lá, o canal Inspira-te. Acessa no YouTube lá. Muito Cara, Canal nos bem. É? acompanha no Não, eu YouTube. sabe que eu agora já não conta. Eu não sou muito dada, não tenho tempo quase, né? Eu mando o link pra ele do vídeo. Manda. Assista esse vídeo, assista esse Isso. A minha mulher vídeo. qualquer dia pergunta-me, vais dormir a casa? Porque assim, são muitas horas Exato. aqui Trabalho. a trabalhar. Por vezes vou para casa e ainda estou lá a mexer em processos. No fim de semana, às vezes estou aqui Sim, a trabalhar. E isto... E é muito processo, né? Não, e muito o atual processo. momento de Não, e é Portugal. muito envolvimento. Licença, também. aqui, gente. O atual momento que Portugal está vivendo também é. São muitos processos e os processos são trabalhosos. Aqui para nós, é assim, o processo tem várias fases, cada um está na sua fase, mas sendo muitos ao mesmo tempo, nós temos que mantê-los todos ali na evolução, né, nas várias fases do processo. Depois temos aqueles momentos das escrituras em que se está a sobrepor, em que é trabalhoso. É bem trabalhoso. Mas é uma coisa que eu bem gosto, trabalhoso. que era aquilo que eu fazia com gosto também. E Ah, ajuda. que bom. E agora Faço em off aqui. Sim. Hoje. Já não tem, ainda Não, tem. mas depois eu Sim. corto. Mas enfim, mas é mais papo de bar, como a gente costuma Sim, dizer. sim.